Era uma. Quem quer ouvir história? Vamos, chegou a hora. Era uma conta. O sapateiro. Era uma vez um sapateiro que vivia feliz com sua esposa. Sua sapataria ficava em sua própria casa. Ela era simples, tinha apenas uma mesa de trabalho e um grande balcão onde ele colocava os sapatos que já estavam prontos para serem vendidos. Todos os dias, depois do café da manhã, ele começava a trabalhar e só parava na hora do pôr do sol. Naquela semana, o sapateiro estava bastante animado, pois pretendia vender 7 pares de sapatos que havia feito com o maior capricho e já estavam prontos, lindos e enfileirados em cima do balcão. Como de costume, depois do café da manhã, o sapateiro saiu animado para começar o seu trabalho. Mas qual não foi o seu espanto, quando, ao entrar em sua sala de trabalho, viu que um dos 7 pares de sapatos prontos estava completamente estragado. Aquilo deixou muito aborrecido e intrigado. Que horror! O que houve com esse par de sapatos? Está todo mofado, estragado e podre? Como foi que isso aconteceu? Sem conseguir entender o motivo, o sapateiro nada pôde fazer a não ser jogar o par de sapatos estragados no lixo. No dia seguinte, depois do café da manhã com um ânimo recuperado, o sapateiro foi continuar o seu trabalho. Porém, ao entrar em sua sala de trabalho, novamente espantou-se ao ver mais um de seus pares de sapatos prontos, completamente estragado. Outro sapato mofado, estragado, podre? Que horror! Como foi que isso aconteceu? E mais uma vez, sem conseguir entender o motivo daquilo, nada pôde fazer a não ser jogar os sapatos no lixo. Pois foi assim, desse mesmo jeito que aconteceu no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e no 7º dia. Um a um, seus lindos pares de sapatos prontos foram mofando, estragando, apodrecendo. E o sapateiro, que antes vivia muito bem, agora não tinha mais sapatos para vender. 5 sapatos sobre o balcão, tinha o sapateiro. Pingou goteiro, o couro mofou, deu ziriguidum. Dos 5 sapatos, o sapateiro ficou faltando um. 4 sapatos sobre o balcão, tinha o sapateiro. Pingou goteiro, o couro mofou, deu ziriguidum. Dos 4 sapatos, o sapateiro ficou faltando um. 3 sapatos sobre o balcão, tinha o sapateiro. Pingou goteiro, o couro mofou, deu ziriguidum. Dos 3 sapatos, o sapateiro ficou faltando um. 2 sapatos sobre o balcão, tinha o sapateiro. Pingou goteiro, o couro mofou, deu ziriguidum. Dos 2 sapatos, o sapateiro ficou faltando um. 1 sapato sobre o balcão, tinha o sapateiro. Pingou goteiro, o couro mofou, deu ziriguidum. Dos 5 sapatos, o sapateiro não sobrou nenhum. Desolado, o sapateiro deitou-se sobre o balcão, sem saber o que fazer, quando uma gotinha de água pingou bem no seu nariz. Em um pulo, então exclamou: Descobri! Tem uma goteira em cima do balcão. Foi essa goteira que acabou com toda a minha produção. Como eu não percebi antes? O sapateiro ficou irritado com aquilo tudo e preocupado também. Agora ele estava pobre. Sem sapatos para vender, ele não teria dinheiro para comprar mais couro. Mas, de repente, uma lembrança acalmou seu coração. O sapateiro lembrou-se que guardava em uma caixa um pedaço de couro que havia ganhado de seu pai e que guardava para alguma ocasião especial. Ele pegou aquele couro, viu que era suficiente para fazer um par de sapatos e pensou: primeiro vou consertar essa goteira. Deixo esse couro já cortado e amanhã cedo começo a trabalhar. Assim ele fez. No dia seguinte, depois do café da manhã, entrou em sua sapataria para começar o trabalho, mas levou o maior susto.
O par de sapatos que ele havia se programado para costurar já estava lá, prontinho, muito bem acabado, lindo, tinindo. O sapateiro não conseguia entender como aquilo poderia ser possível. Quem costurou esses sapatos? Estão perfeitos. Quem pode ter feito isso? Enquanto o sapateiro se perguntava quem poderia ter feito aquilo e como seria possível... Bom dia, senhor sapateiro. Preciso comprar um par de sapatos novos. Muito bom dia. Eu só tenho esse aqui. Estão ótimos e são do meu tamanho. Obrigado. O comprador deu pelos sapatos um bom dinheiro, o suficiente para que o sapateiro pudesse comprar couro para mais 2 pares de sapatos. Tive um dia de sorte. Amanhã trabalharei nesses 2 pares de sapato. No dia seguinte, depois do café da manhã, bastante animado, o sapateiro entrou em sua sapataria para começar o trabalho. E adivinhem o que ele encontrou? 2 pares de sapatos prontinhos? Como assim? Eles estão muito bem acabados, lindos, tinindo. Quem foi? Enquanto o sapateiro se perguntava como aquilo poderia ser possível e quem teria costurado os sapatos para ele... Com licença, senhor sapateiro. Estamos aqui para comprar sapatos novos. 2 compradores apareceram e ofereceram pelos sapatos um bom dinheiro. Com este dinheiro, eu consigo comprar couro suficiente para 3 pares de sapatos. E foi assim, desse mesmo jeito, que aconteceu no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e no 7º dia. Quando o sapateiro entrava em sua sapataria para começar o trabalho, os sapatos já estavam lá, prontinhos, muito bem acabados, lindos, tinindo. E o sapateiro que havia perdido tudo, agora já estava novamente muito bem de vida. Um sapato sobre o balcão tinha o sapateiro. Veio um rico comprador, que sorte incomum. Um sapato do sapateiro deu dinheiro para mais um. 2 sapatos sobre o balcão tinha o sapateiro. Veio um rico comprador, que sorte incomum. Os 2 sapatos do sapateiro deram dinheiro para mais um. 3 sapatos sobre o balcão tinha o sapateiro. Veio um rico comprador, que sorte incomum. Os 3 sapatos do sapateiro deram dinheiro para mais um. 4 sapatos sobre o balcão tinha o sapateiro. Veio um rico comprador, que sorte incomum. Dos 4 sapatos do sapateiro deram dinheiro para mais um. 5 sapatos sobre o balcão tinha o sapateiro. Veio um rico comprador, que sorte incomum. Dos 5 sapatos do sapateiro deram dinheiro para mais um. O sapateiro estava muito feliz. Mas ele também estava muito intrigado com aquele mistério e, por isso, combinou com sua esposa o seguinte: Vamos ficar acordados durante a noite, observando para ver quem é que está fazendo essa surpresa. Naquela noite, então, o sapateiro e sua esposa deixaram uma luzinha acesa, se esconderam bem e observaram. Quando deu meia-noite, 2 anõezinhos bem pequenininhos, sem roupa nenhuma, entraram pela janela e puseram-se a trabalhar com afinco e rapidez nos pedaços de couro que ali encontraram. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Costura, martela, cola, modela, prende a sola, passa flanela. Assim que os anõezinhos terminaram o trabalho, foram embora ligeiros. Agradecida, a esposa do sapateiro, que sempre tinha sábias ideias, disse: Voltamos a viver bem graças a esses 2 anõezinhos. Mas eles vivem por aí sem roupa nenhuma. Devem estar passando frio. Vou costurar uma roupinha para cada um deles. E você, marido,
faça sapatinhos. Essa noite, nós é que faremos uma surpresa para eles. O sapateiro concordou com a ideia, e naquela noite deixaram sobre a mesa as roupinhas e os sapatinhos e se esconderam para observar tudo. Quando deu meia-noite, os 2 anõezinhos entraram pela janela e viram a surpresa sobre a mesa. Ficaram tão alegres que rapidamente se vestiram e começaram a pular, dançar e cantar. Drop drunk, sabaralike, 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 drop drunk, sabaralike. Naquela noite os anõezinhos foram embora e nunca mais apareceram. Era uma